Senador, uma questão. Ontem, o presidente Lula se encontrou com o presidente Donald Trump na Casa Branca. E Donald Trump sempre foi tido como aliado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor vê esse encontro, essa aproximação da relação, a partir desse encontro no Salão Oval ontem? E queria saber também como que o senhor vai conduzir a sua política externa, se o senhor for eleito. Bom, Sara, em primeiro lugar, a minha condução na política externa vai ser sempre pragmática a favor do povo brasileiro. Não tem problema nenhum de sentar para conversar com os Estados Unidos ou com a China, de sentar para conversar com Israel ou com os países do Oriente Médio, sempre pensando no que for melhor para o Brasil. Agora, mais uma vez, o Lula, que é o maior enrolador do Brasil, ele criou 2 programas de desenrola já dentro do seu próprio governo, mas ele mais uma vez está enrolando as pessoas que, somadas às dívidas dos brasileiros, chega-se a cifra de 500 bilhões de reais, e ele faz um segundo desenrola que oferece 4,5 bilhões apenas de reais para que as pessoas deixem de se endividar. Na verdade, as pessoas estão se endividando por causa do descontrole do governo, taxa de juros altíssimas. Obviamente, as dívidas são atualizadas com base nessa âncora, o que é inviável que seja pago. Agora, o Lula perdeu, Jussara, mais uma grande oportunidade de trazer ao concreto aqui para o Brasil, como, por exemplo, fazer uma parceria de fato para combater o crime organizado, porque fica parecendo que ele foi lá mais uma vez para defender os seus eleitores do CV, do PCC, que continuam trabalhando no Brasil como se nada tivesse acontecendo. Trabalho que eu digo de forma irônica, é óbvio, porque parece que é assim que o atual governo enxerga. E pior, Jussara, ele fala que daqui a uma semana ele vai começar a combater o crime organizado de verdade. Na véspera da eleição, no final do 3º mandato dele, agora ele vai começar a combater o crime organizado. E pior, ainda fala que vai ser na semana que vem. Ele fala assim, olha, tem mais uma semana, quem conseguiu fugir, beleza, quem não conseguiu vai ser pego. Isso é um vexame para o Brasil. Eu quero falar para o Lula que ele também tem um prazo de validade, a final deste ano. Você vai embora final deste ano, Lula. E vocês, marginais, que estão ouvindo essa entrevista do CV e do PCC, vocês vão ter que, quem não for embora até janeiro do ano que vem, vai ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. A Débora vai fazer uma pergunta para o senhor. Oi, senador. Débora falando contigo aqui de Brasília. Senador, na última entrevista que o senhor deu aqui para o 360, boa tarde, eu te perguntei se havia possibilidade do seu pai, Jair Bolsonaro, caso se tornasse elegível e fosse solto a tempo, se ele poderia te substituir na candidatura à presidência. O senhor disse que não. Depois também perguntaram para o senhor se Jair Bolsonaro poderia ter um cargo, ser ministro, eventualmente, de um eventual governo do senhor. O senhor disse que não. Enfim, gostaria de saber o seguinte: por que Jair Bolsonaro não participaria efetivamente do seu governo quando o senhor assumir, caso ganhe? Olha, Débora, acho que, se não me engano, não foi isso que eu falei. O que eu disse, me perguntaram quem seria o presidente de fato, seria o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. E, obviamente, eu respondi que, em sendo a vontade do povo, o presidente será Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro vai ser sempre o meu norte. E a minha bússola, a minha referência, é a pessoa com quem eu me consulto, uma pessoa que tem experiência inigualável, alguém que tem um faro político que eu desconheço, alguém que tem aparecido no Brasil, e é o melhor presidente da história do Brasil. Então, certamente, se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer sim. E eu digo mais, eu vou trabalhar muito para que essas eleições a gente consiga botar um fim a esse ciclo de corrupção, miséria e enganação que é o ciclo do PT. E nesse meio tempo, entre as eleições e a nossa posse em janeiro do ano que vem, além de um grande pacote de ajustes fiscais, eu pretendo sim usar essa força que um presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. Senador, então deixa eu só emendar aqui essa pergunta que eu acabei de fazer. Desculpa, Jussara, deixa eu só emendar a pergunta aqui, mais uma pergunta. Você conseguiu observar? Olha só como que ela impede a colega dela de trabalho de fazer a pergunta. Olha só como que ela ficou descontrolada depois dessa resposta do Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar o restante, vamos lá. Ainda sobre isso que eu estou falando, que é o seguinte: então, a gente pode dizer que, por exemplo, se o senhor conseguir, enfim, nesse trabalho, tornar o seu pai
tirá-lo da cadeia, etc., ele poderia ser um ministro, por exemplo, do seu governo? O que o senhor gostaria, assim, no seu íntimo, o que o senhor gostaria, qual cargo, não na opinião dele, mas na sua, o senhor gostaria de ver Jair Bolsonaro exercendo no seu governo? Olha, eu vou ter a honra de contar com o melhor conselheiro que um presidente da República pode ter, não só pela experiência que ele teve durante os 4 anos, uma pessoa que está sofrendo uma grande injustiça e que também cresce ainda mais, amadurece ainda mais em diversas áreas, faz muitas reflexões. Eu tenho certeza que algumas coisas ele poderia fazer diferente. Agora, Débora, eu não tenho como nomear o presidente Bolsonaro no ministério agora. Eu sei que eu tenho o que eu posso contar, vou poder contar com ele para me aconselhar sempre que possível, como eu faço até hoje. Em algumas oportunidades, eu pergunto a opinião dele, uma pessoa que tem uma experiência inigualável no Brasil, uma pessoa que tem uma inteligência, né, que também fora da curva, mais uma vez, que tem uma visão política muito acima de qualquer outra pessoa que eu conheça aqui na América Latina. Então, para mim, é um grande privilégio contar com ele. Agora, nunca perguntei para ele se ele tem vontade de assumir o ministério no meu governo. Senador, última pergunta e já vou encerrar aqui com o senhor. Como será a sua relação com o Supremo Tribunal Federal? Como você acha que o Supremo Tribunal Federal vai reagir a uma graça que o senhor possa dar ao seu pai e a outros condenados pelo... Olha, eu sinceramente, após tudo que vem acontecendo nos últimos meses, principalmente, Jussara, o Supremo Tribunal Federal, ele volte a respeitar a Constituição como um todo. Porque cada dia que passa está mais clara a farsa que foi armada para o presidente Bolsonaro para estar na situação que ele se encontra hoje. A todo momento são mudadas jurisprudências, a todo momento, inclusive, a lei é completamente distorcida para que se possa condenar alvos pré-determinados. Desde 1988, Jussara, você não tem um parlamentar condenado por falar. E aí a primeira vez que acontece, depois desse tempo inteiro, é exatamente o Eduardo Bolsonaro, numa discussão que ele tem com uma outra deputada, onde ele é acusado de calúnia, e ignora-se completamente o artigo 53 da Constituição, que dá imunidade exatamente para os parlamentares debaterem e defenderem as suas opiniões, palavras e votos. E como está na Constituição, nenhum processo criminal deveria existir. Então é preciso, sim, que o Supremo Tribunal Federal volte a respeitar a Constituição Federal, o que não está acontecendo, infelizmente. A maior prova é o Alexandre de Moraes, que continua participando de processos onde ele não poderia participar, ele é suspeito. Isso vai contra a Lei 1079 de 1950, que um ministro do Supremo, quando não se declara suspeito numa ação que ele deveria fazê-lo, como no caso do Eduardo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes, ele próprio acusa o Eduardo de trabalhar contra a democracia ao aplicar a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, sendo que não foi o Eduardo que aplicou, ele informou algumas coisas ao governo americano e o presidente Trump é que impõe essas sanções ao Alexandre de Moraes. É óbvio que ele não poderia participar desse julgamento. E aí, por exemplo, o Alexandre de Moraes pretende se articular para deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Não dá mais para esconder as coisas por debaixo do tapete. Isso faz mal à democracia brasileira. A gente não pode mais aceitar. Todos os princípios sagrados aí de garantias e direitos individuais que a Constituição expressa foram ignorados para condenar o presidente Bolsonaro com a falsa justificativa de que ele estaria defendendo a democracia. O presidente Bolsonaro está na situação que se encontra e ele não para. Continua fazendo a mesma coisa com outros parlamentares, continua ameaçando a própria imprensa, o trabalho da imprensa que é sagrado. Nós vamos defender sempre a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa trabalhar livremente, porque exerce um papel fundamental na democracia. Então, assim, eu acho que até os próprios jornais agora já começam a fazer editoriais mostrando que agora o Supremo Tribunal Federal tem que voltar a respeitar a Constituição. E é isso que a gente pede. Vamos voltar a fazer com que a lei valha para todos nesse país. Senador, vou encerrar aqui a entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência aqui com os nossos problemas técnicos, mas como disse o Yuri, ao vivo é assim mesmo. Muito obrigada pela entrevista. Oportunidade, Jussara, um grande abraço a todos no estúdio e a todos que nos assistem.